Hoje eu queria pensar um pouco com vocês a respeito de um tema que tem estado no meu coração nesses últimos dias. Deus tem falado comigo. Foi uma devocional que eu estava fazendo essa semana, um tempo de leitura bíblica, e eu fui para esse texto e li, e eu falei, nossa, eu acho que no sábado eu quero falar sobre isso. Porque tem a ver com coisas que eu já vivi em algumas fases da minha vida, e recentemente também tenho vivido com a Dessa, e com certeza você já viveu ou está vivendo uma situação parecida com essa. A sensação de estar no olho do furacão. Sabe essa expressão? Parece que eu estou no olho do furacão. A gente usa essa expressão comumente para se referir a um tempo ou uma situação na nossa vida em que nós nos sentimos cercados por problemas, por tribulações, por dificuldades, por situações difíceis, que parecem nos cercar de todos os lados, nos envolver, e a gente não vê como sair. A gente se sente realmente no centro, no epicentro do problema. Você já viveu uma situação parecida com essa? Uma fase, um tempo, um período da sua vida em que você falou, uou, tudo que tinha para dar errado, deu errado ao mesmo tempo comigo. Não é essa a sensação? Nunca vem um problema de cada vez. Quando vem uma fase difícil, parece que tudo ao mesmo tempo acontece de uma forma a te envolver, te cercar, e você se vê numa situação de desespero em que o seu maior desejo é de alguma forma poder fugir dali, sumir, desaparecer. Tipo, desligar a televisão e perceber que aquilo era um filme, era um seriado que você está assistindo, acordar de um pesadelo. Isso sou eu que me sinto assim de vez em quando, ou você se sente assim também? De vez em quando acontece isso contigo? De você se ver numa situação e falar, cara, tudo o que eu queria era poder desaparecer, sumir daqui, acordar em outro lugar, pegar um avião e ir para muito longe e me ver livre desse problema, porque parece que eu estou exatamente no olho do furacão. Eu estou no centro dos problemas e tudo ao meu redor parece caótico, parece destruição. E eu quero sumir desse lugar. Eu quero sair daqui. Eu quero encontrar um lugar de paz, de proteção e de segurança e descanso para a minha alma, para minhas emoções, para os meus relacionamentos. De vez em quando a gente se vê numa situação parecida com essa. Eu já passei por algumas na minha vida. Eu passei por um período que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, o ano de 2011. Foi o ano, com certeza, mais difícil da minha vida inteira, porque foi um ano em que entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, eu passei por crises em todas as áreas da minha vida, exceto, pela graça de Deus, no meu relacionamento com a Andressa, que hoje é minha esposa, na época era minha noiva. Foi a única área, aliás, acho que tudo o que a gente viveu naquele período fortaleceu ainda mais a nossa união e nos preparou para o casamento que estava prestes a acontecer. Mas tirando isso, tirando o meu relacionamento com ela, tudo o resto que tinha para dar errado, deu errado naquele ano. Problema financeiro, investimentos que não deram certo, crise profissional, querendo mudar de lugar do escritório onde eu trabalhava na época como advogado, divórcio na família, meus pais se divorciaram enquanto eu estava noivo, preparando meu casamento, sonhando meu casamento e vendo o casamento dos meus pais terminar. A igreja da qual eu fazia parte, de repente se dividiu em duas, se partiu ao meio. A igreja onde eu estava há mais de 14 anos servindo, onde eu cresci, onde eu aprendi quem é Jesus, onde eu tomei a minha decisão de servi-lo, igreja que eu amava muito, pessoas que eu amava muito, de repente a igreja não existia mais, eram duas igrejas diferentes, e eu, naquele momento, me vi sem lugar para pertencer. Nós, Andressa e eu, nos vimos assim, tudo ao mesmo tempo. Eu perdi meu avô naquele ano também, tinha uma relação muito próxima com ele. Parecia que era uma tragédia atrás de outra tragédia, um problema atrás de outro problema. Talvez você olhe e fale, mas nada tão grave, nada tão importante assim. Bom, para mim era. Para mim eram coisas extremamente valiosas para mim e de repente tudo isso se desmoronando num piscar de olhos. Num dia está tudo bem, no outro, gente, o que aconteceu? Passou um furacão por aqui, eu não vi. E eu estou no meio dos destroços, das ruínas, não restou nada, não sobrou nada para eu me apegar. Você já se sentiu assim? Interessante pensar, essa expressão no olho do furacão nos remete a essa ideia. Nós estamos no epicentro de algo muito ruim que está acontecendo. Mas é interessante quando a gente pesquisa um pouquinho sobre o significado disso, o que é, em termos mais técnicos, o olho do furacão, e a gente, claro, foi com o nosso incrível time de criatividade fazer uma ampla pesquisa nas fontes mais seguras em que você pode pesquisar hoje em dia, ou seja, a Wikipédia, é o único lugar que você encontra informações seguras, confiáveis. Então fomos à Wikipédia, e a Wikipédia descreve o olho do furacão como um lugar de ventos calmos, tranquilos,
Um lugar em que ao seu redor você vê caos, você vê barulho, você vê ventania, você vê destruição até. Mas ali, no olho do furacão, no centro dele, é um lugar de ventos calmos, tranquilos, de tempo bom. De tempo bom. De poucas nuvens, de céu aberto. Não é curioso imaginar isso? Que o olho do furacão é justamente o lugar, em meio a todo aquele caos que está acontecendo, é o lugar mais pacífico e tranquilo em que você pode se encontrar. Interessante isso. E se depois eu ia passar hoje, mas não vai dar tempo, ficar muito longo, um vídeo que eu encontrei no YouTube, você pode procurar lá depois, um avião de pesquisa da NASA, atravessando um furacão. Atravessando no meio do furacão, e você pode assistir isso no YouTube, um vídeo lá que mostra isso, uma câmera de dentro do avião filmando pela janela, e esse avião vai passando pelo furacão, e você quase não enxerga o que está do lado de fora, vento, nuvens, e muita turbulência, o avião muito agitado, e de repente a coisa vai ficando mais calma, e mais tranquila, e parece que o avião agora está voando, como dizem os pilotos, né, o céu de brigadeiro, aquele voo tranquilo, o céu azul, a turbulência já passou, está tudo tranquilo, mas você observa pela janela e você vê que ao redor não está nada tranquilo. Você vê círculos formados de nuvens e um céu azul entre eles, entre essas nuvens, mas ao redor tudo branco, tudo fechado, o tempo completamente fechado. E o avião passa por esse olho do furacão, ele passa pelo centro do furacão, e quando ele atravessa de uma parede para outra, e ele retorna para o furacão, novamente você vê turbulência, e tempo fechado, ventos fortes, e nuvens que não permitem enxergar nada. Mas ali no olho do furacão, de onde você esperava a maior turbulência, a maior agitação, o maior caos, há paz, há estabilidade, há segurança. Sabe que a minha vida e a sua podem ser assim também? Há um mistério nisso incrível, mas uma verdade profunda. Você pode estar cercado de caos, de dor, de tragédia, de frustração, de sofrimento, e ainda assim experimentar segurança. Porque o que está ao seu redor não determina a condição da sua alma, a condição das suas emoções, a condição da sua fé. Há algo além do que nós enxergamos ao nosso redor. E que também está ao nosso redor, mas que nós nem sempre percebemos. Eu queria olhar para um salmo, e foi esse salmo que eu li essa semana e marcou a minha vida, e eu quero compartilhar com você algumas ideias rápidas. Salmo 139, se você não está muito acostumado com a Bíblia, o livro de Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia. Se você tiver uma em casa, depois quiser ler, se tiver uma aqui e conseguir enxergar no escuro, ou com a lanterna do celular, você também pode abrir, ou pode abrir no seu celular também, se quiser, mas vai aparecer aqui na TV esse texto. Salmo 139, um salmo escrito por um homem chamado Davi, que foi rei de Israel, o maior rei da história do povo de Israel. Um texto antigo, um texto milenar, mas é impressionante como ele pode falar ao nosso coração ainda hoje, ao meu coração, ao seu coração. Então, o meu convite é que você se abra para o que Deus tem para fazer na sua vida. Talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, nem sabe ao certo se crê em Deus, se não crê, mas talvez você se identifique com isso. Talvez a sua vida hoje se pareça com isso que eu descrevi. Você se sente no olho do furacão, você só vê turbulência ao seu redor. Eu quero te convidar para abrir a possibilidade, pelo menos, de experimentar algo da parte de Deus nessa noite. Quem sabe é a noite em que Deus vai se encontrar com você de uma maneira especial. Beleza? Salmo 139, a gente vai ler, é uma poesia, é uma música composta por Davi. Os salmos eram músicas cantadas pelo povo de Israel. Eles, nas peregrinações, nas idas ao templo, nos ajuntamentos, nas reuniões públicas, em que eles louvavam e adoravam a Deus, eles usavam o salmo como música, para cantar, para adorar. Por isso, se você tem uma Bíblia impressa, provavelmente na sua Bíblia, debaixo de Salmo 139, está escrito assim: para um mestre de música, porque é uma música, é uma poesia. Então, você vai ver que Davi usa essa linguagem poética aqui nesse salmo. O que ele diz nesse salmo? A partir do verso 1, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios. E aí ele entra numa parte meio sanguinária, assim, tipo Narcos, né? Você curte Narcos? Um seriado legal. Terminei de ver a segunda temporada. Dá para torcer a TV enquanto você assiste e ver sangue escorrendo dela, assim, né? Tanto sangue, tanta morte, impressionante. E aí entram uns versículos meio Narcos, assim. Davi era o rei, ele era o comandante do exército de Israel, eles estavam com constantes guerras e conflitos com outras nações, então ele fala o que está no coração dele. Quem dera tu matasses todos os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. E aí ele segue, e aí pulando para o verso 23, ele termina esse salmo dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu tenho 12 pontos para a mensagem dessa noite e 12 minutos para falá-los. Orem por mim. Brincadeira. Mas sabe por que esse salmo mexeu tanto comigo essa semana? Porque, por mais que eu já tivesse lido ele várias vezes, por mais que eu conhecesse a teoria a respeito das verdades que ele traz consigo, a respeito da onipresença de Deus, a respeito do fato de que Deus está em todos os lugares, e por isso ele diz: para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, fizer minha cama na sepultura, da mesma forma, tu também estás lá. Um salmo que fala também sobre a onisciência de Deus. Deus, tu conheces meus pensamentos, tu conheces a palavra que ainda não saiu da minha boca, o Senhor já conhece inteiramente. Os meus dias já foram escritos no teu livro, antes mesmo que eles viessem a existir. Um salmo que exalta essa presença de Deus que nos cerca. E ele diz: nos cerca pela frente, nos cerca por trás, e sobre mim tu pões a tua mão. Por mais que eu conheço a teoria por trás de cada uma dessas verdades, eu suspeito que talvez você também, como eu, nem sempre nós estamos atentos para a experiência prática do que isso significa para mim e para você. Estar cercado por Deus. Cercado por Deus, de todos os lados. Não há para onde fugir, não há para onde escapar, não adianta tentar fugir e se ausentar da presença dele, porque ele nos cerca por todos os lados. Aí você pode pensar assim: esse Deus é meio stalker, assim, né? Um negócio meio perigoso, assim. Eu quero uma distância, eu quero um tempo dele, eu não quero tratar com ele hoje, mas ele não me deixa em paz, ele vai me perseguir por onde eu for, ele está ao meu redor, coisa meio opressora, talvez não. E esse é o grande engano. Muitas vezes nós imaginamos um Deus que não é o Deus que a Bíblia apresenta, não é o Deus real que se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus que nos cerca para nos condenar. Um Deus que nos envolve para apontar o dedo para nós, para os nossos erros, para as nossas falhas. Quase que com prazer denunciando os nossos pecados. Mas quando eu li esse salmo essa semana, eu comecei a lembrar das situações da minha vida em que eu me vi me sentindo assim, no olho do furacão. Cercado de problemas, cercado de dificuldades.
e sendo bem honesto comigo mesmo, eu precisei reconhecer que mesmo nesses momentos, nas fases mais difíceis da minha vida, nas fases mais assustadoras, nas horas em que eu quis desaparecer e sumir, eu precisei reconhecer que não havia só caos ao meu redor, mas havia uma presença me cercando. Que entre o caos e a minha vida, havia algo mais. Havia algo mais. Porque por mais que houvesse caos e destruição e medo e sofrimento e incerteza e insegurança ao meu redor, eu nunca estive sozinho. E essa é a beleza. Essa é a verdade incrível e maravilhosa que leva Davi a um certo ponto desse salmo a dizer: esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, eu não posso alcançá-lo, eu não consigo compreendê-lo, eu não consigo entender como isso funciona, porque a grande verdade é que por onde quer que eu vá, faça o que fizer, aconteça o que acontecer, tu estás sempre comigo. Tu estás sempre me cercando por todos os lados. Eu queria chamar a sua atenção para a profundidade disso. Eu queria destacar aqui rapidamente, ao longo desse texto, o que é que Deus conhece sobre mim e sobre você. Para que você, de alguma forma, embora Davi já tenha dito para a gente, olha, não adianta se esforçar muito, porque esse conhecimento é elevado demais. Davi, com toda a sua sabedoria e genialidade, o cara que escreveu textos fantásticos, boa parte dos salmos ele escreveu, o maior rei da história do povo de Israel. Se ele não conseguiu entender, provavelmente eu e você também não conseguiremos. Mas ainda assim eu quero me esforçar para que você, de alguma forma, assim como eu tenho tentado fazer nesses dias, consiga pelo menos contemplar como é grande o conhecimento que Deus tem a respeito da minha vida e da sua vida. Como é incrível essa convicção de que Ele nos cerca de todas as maneiras, por todos os lados, de toda a parte. Olha só, quando Ele diz assim, Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando eu me sento e quando me levanto, o que Ele está dizendo é que Deus conhece a sua posição. Ele sabe a sua posição exata hoje. Sabe exatamente como você está, da maneira que você está. Ele sabe a sua posição. Ele diz, se eu me assento ou se eu me levanto, isso não está fora do teu conhecimento. O Senhor sabe exatamente a posição em que eu estou, a cada instante, a cada momento. Deus conhece a sua posição. Não importa onde você está hoje ou como você está hoje, Ele conhece a sua posição. Depois ele diz, de longe percebes os meus pensamentos e sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Ou seja, Ele não conhece apenas a sua posição, mas Ele conhece também a sua ação. Tudo o que você faz está dentro do raio de conhecimento de Deus. Nada que você faz escapa do conhecimento dEle. Ele sabe exatamente o que você faz. E eu não quero te assustar com isso. Eu quero simplesmente que você entenda, não há nada que você possa fazer para surpreendê-lo. Não há nada que você vai fazer e Deus vai falar, uau, não esperava por essa. Essa foi demais, essa foi surpreendente. Não, Ele já sabe. Ele sabe quando você descansa, Ele sabe quando você trabalha, e Ele sabe quando você descansa além do que deveria descansar, e não trabalha menos do que deveria, ou estuda menos do que deveria. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe qual é a sua posição, Ele conhece a sua posição, Ele conhece a sua ação, e depois Ele diz assim, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, ou seja, Ele conhece a sua posição, Ele conhece a sua ação, mas Ele também conhece a sua direção. Ele sabe para onde a sua vida está indo, cada caminho que você trilha, cada escolha que você faz, Ele conhece. Ele conhece a direção que a sua vida está tomando. Não adianta fingir, não adianta se iludir, achando que você está indo por um caminho bom, quando você sabe que as decisões que você está tomando estão te levando para um caminho diferente do que Ele tem para a sua vida. Ele conhece a sua direção. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Mas não para por aí. Ele diz assim, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, Ele conhece a sua posição, Ele conhece a sua ação, Ele conhece a sua direção, mas Ele também conhece a sua confissão. O que você declara, o que você professa, o que você confessa, publicamente ou em segredo aqui dentro. Ele conhece cada palavra
cada palavra, antes mesmo que ela saia da sua boca. Ele conhece, ele sabe, ele já ouviu. Você não disse ainda, mas ele já ouviu. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. E aí ele chega para mim no ápice, no deslumbramento máximo que ele atinge nesse salmo, quando ele pergunta: para onde? Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu posso escapar do teu espírito? Será que existe algum lugar em que eu estarei, ainda que momentaneamente, longe do Senhor? Fora do teu raio de visão? Em que o Senhor não vai escutar o que eu estou dizendo, o Senhor não vai saber o que eu estou fazendo, o Senhor não vai saber o que se passa dentro de mim? E a pergunta é claro que é retórica, porque é claro que não existe esse lugar, e ele mesmo responde, quando ele pergunta: para onde eu poderia escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença? Ele responde dizendo: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, ele conhece a sua posição, ele conhece a sua ação, ele conhece a sua direção, ele conhece a sua confissão, mas ele também conhece a sua localização, sem precisar de GPS. Ele sabe exatamente onde você está, a cada momento, a cada instante, não apenas como você está, não apenas a sua posição, mas ele sabe exatamente a localização, o seu endereço. Mesmo naqueles lugares onde você imagina que ele não se encontra, ele está lá com você. Mesmo naqueles lugares em que você vai justamente para dar um tempo dele, com a expectativa de fugir, como diz Davi: para onde fugirei do teu espírito? Até nos lugares para onde você vai com esperança de fugir dele, ele está lá também te esperando, de braços abertos. E sabe como eu sei disso? Porque Davi também diz assim, na sequência, ele diz assim: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Ou seja, ele está dizendo: ainda que eu queira que ao meu redor se façam trevas, ainda que eu queira a escuridão por um momento para eu me esconder nela, para eu me ausentar nela, para ninguém saber onde eu estou, para eu poder viver a minha vida do meu jeito, para eu fazer as escolhas que eu sei que eu não devo fazer, mas sem ninguém me importunar, ainda que eu queira que haja trevas em volta de mim, eu verei que isso não adianta, porque para você, Deus, trevas e luz são a mesma coisa. A visão que o Senhor tem da minha vida quando eu estou exposto à luz é exatamente a mesma visão que o Senhor tem da minha vida quando eu estou no que eu penso ser trevas, escuridão. E eu e você às vezes escolhemos a escuridão. Eu e você às vezes queremos nos esconder das pessoas, dos problemas e às vezes até de Deus. Porque a gente está cansado, porque a gente acha que não vale a pena, porque a gente está frustrado até com Ele, porque a gente está tão exausto de lutar com as nossas forças, que a gente desiste e fala: agora eu vou viver do meu jeito, agora eu vou fazer as coisas que eu quero, eu não estou nem aí mais para esse negócio de Deus, de Jesus, de igreja. Eu não quero mais essas coisas porque eu tentei e não funcionou. Você escolhe trevas. E a notícia que eu tenho para te dar é: você pode escolhê-las, porque sabe quem te espera lá? Ele. Porque para Ele, trevas, luz, mesma coisa. Ele não tem dificuldade de te enxergar, mesmo que você intencionalmente queira se esconder na escuridão mais profunda. Ele está lá te esperando. Ele conhece a sua localização. Você pode se esconder da melhor maneira que você puder. Ele está lá te esperando. E mesmo que eu diga, mesmo que eu queira as trevas, mesmo que eu diga, as trevas vão me encobrir e a luz vai se tornar noite ao meu redor, nem as trevas são escuras para ti. A luz vai brilhar como o dia, porque onde Deus está, onde a luz chega, as trevas vão embora. Pois para ti as trevas são como luz. Ou seja, Ele também conhece a sua intenção. Ele sabe quando você quer se esconder, Ele sabe quando você está tentando fugir dEle. Ele conhece. Ele conhece a sua posição. Ele conhece a sua ação. Ele conhece a sua direção. Ele conhece a sua confissão. Ele conhece a sua localização. Ele conhece a sua intenção. E tem mais.
Ele conhece a sua formação, porque ele diz assim: tu criaste no íntimo, o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção, eu tenho plena certeza disso, porque eu sei que a minha vida é resultado de um Deus Criador que me formou no íntimo do meu ser. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele conhece a sua formação, ele planejou ela, ele estruturou ela, ele juntou as partes, as peças. Você não é resultado de acaso, você não é resultado de um erro, você é resultado da obra intencional de um Deus Criador que formou você e conhece cada parte que compõe você. Ele conhece a sua composição, além da sua formação, porque o texto diz que os teus olhos, Deus, viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. A sua composição, cada célula do seu corpo, cada parte dele, ele conhece, ele criou, ele formou. E o texto termina dizendo que ele conhece também o seu coração. É uma oração, Davi pede: sonda-me, Deus. Intencionalmente, o Deus que já sabe tudo, vem conhecer o íntimo do meu ser. Já que eu não tenho para onde fugir, já que eu não tenho onde me esconder, já que eu estou no olho desse furacão, mas cercado por Deus de todos os lados. Então eu abro intencionalmente esse coração para que o Senhor venha sondar, para que o Senhor venha invadir com a tua presença. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece também as minhas inquietações. Ele conhece até a sua inquietação. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Impressionante pensar que Deus conhece tanto a seu respeito. Ficou alguma coisa de fora? Será que tem alguma coisa a nosso respeito que Ele não saiba? Eu acho que não. E por isso o melhor lugar para se estar é cercado por todos os lados de quem te conhece e conhece cada um dos seus lados. Conhece todos os seus lados. Você tem um lado meio esquisito? Eu imagino que sim, porque todo mundo tem um lado meio esquisito. Você tem um lado meio estranho, você tem um lado que você não gosta quando ele se manifesta para as pessoas. Você tem um lado que você gostaria de eliminar, se pudesse. É o seu lado ruim. É o lado que você esconde quando tira foto de perfil, porque tem uma espinha, ou que o cabelo não está tão bom. Eu tenho um lado assim, ou alguns. Mas o melhor lugar onde eu posso estar é cercado daquele que conhece todos os meus lados. Conhece tudo a meu respeito. As coisas boas, as coisas feias, as coisas das quais eu me orgulho, as coisas que eu gostaria de poder esconder, se possível até dele. E não posso. Ele conhece. Isso me faz lembrar de um texto que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Colossenses, falando a respeito de Jesus. E ele diz assim: quando nós olhamos para o Filho, eu estou lendo a versão A Mensagem, Colossenses 1,15. Quando olhamos para o Filho, para Jesus, nós vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. A banda, se puder, já vir para cá. Estou terminando. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias de anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e Ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, Ele a organiza e a mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim Ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Isso não é fantástico?
O apóstolo Paulo está olhando para Jesus e dizendo: tudo que vem de Deus, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que vem de Deus encontra em Jesus o seu lugar apropriado, sem nenhum conflito. Não há conflito quando o lugar onde você está é o lugar que Deus planejou para você estar, ou seja, na presença dEle, cercado dEle de todos os lados, em Cristo Jesus. É assim que se está cercado por Deus, é quando se está em Jesus, é quando Jesus é a sua vida, a sua essência, o que preenche o seu interior, por isso determina o que acontece ao seu redor também. Mesmo que haja confusão, dor, sofrimento, divórcio, perda, choro, doença, falta de emprego, falta de amigos, falta de um relacionamento que você espera bastante tempo e não vem, tudo isso encontra paredes que impedem o seu coração de se render às circunstâncias, e essas paredes são compostas da presença do próprio Deus a te cercar de todos os lados. Tudo em Jesus encontra um lugar apropriado, sem conflito. Todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas, coisas, animais e átomos, estão agora consertadas em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte e do seu sangue derramado na cruz.